Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Quero aqui mais uma vez trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui meditando na palavra do Senhor e quero compartilhar com você este momento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso e infinita a sua misericórdia. Glória a Deus. Você que está chegando agora na nossa live, seja bem-vindo em nome de Jesus. É isso aí, meus amados. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma live, uma palavra de Deus que se encontra no primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 32, o versículo de número 26. Você que está chegando agora, compartilhe essa live, deixe um comentário. E eu quero falar sobre a oração de Jacó em Peniel. Louvado seja Deus. O texto sagrado vai nos dizer o seguinte. O texto sagrado diz: e disse, deixa-me ir, porque já a alva sobe. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Louvado seja Deus. Queridos, eu não sei como está a voz aí do microfone, mas se você puder deixar nos comentários se está saindo a voz direitinho aqui, tá? Está um pouco de eco, porque estamos dentro da igreja. Mas a palavra de Deus para esta noite, para esta live, neste momento, a oração de Jacó em Peniel, Gênesis capítulo 32, versículos 26. Você que está chegando agora, quero aqui poder esperar mais algumas pessoas entrarem na nossa live, né? Em nome de Jesus, e pessoas possam ser alcançadas em nome de Jesus. Amém? Deus venha te abençoar. Estou aqui fazendo um convite, né, ao pessoal, em nome de Jesus. Eu creio que vai ser bênção para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos com a conexão um pouco lenta, mas creio que logo vai estar estabilizada, em nome de Jesus. Irmã Kerly Mendes, obrigado por estar aqui, participando conosco dessa live, em nome de Jesus. Estamos aqui esperando entrar mais algumas pessoas. Creio que será uma bênção esta palavra, uma palavra abençoada, em nome de Jesus. Deixe nos comentários o que você está achando da mensagem, se o som está saindo bacana aí para você, se você está ouvindo a minha voz, comente aí, em nome de Jesus. Temos aqui 3 pessoas na live. O tema, a oração de Jacó em Peniel, né? O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Ela foi marcada por momentos de adversidades, né? Por lutas tanto externas quanto internas. Observe que desde o ventre, Jacó e seu irmão Esaú, eles já disputavam. A Bíblia diz que havia uma briga entre os dois. A Bíblia diz que a mãe deles sentia dores, sentia muitas dores, e ela consultou o Senhor juntamente, né? E a Bíblia diz que Deus, a internet está um pouco ruim, meus irmãos. A Bíblia diz que essas duas nações, o menor, né? O maior iria servir o menor. Então, queridos, a gente vai observar dentro da palavra de Deus, vamos observar dentro da palavra de Deus, que o Jacó, depois que ele nasce, houve alguns problemas, né, na família. A Bíblia diz que o pai amava mais o Esaú, por causa da caça, e a mãe já amava o Jacó, porque ele era caseiro, já gostava de estar sempre em casa, era diferenciado, né?
Mas a Bíblia vai dizer que Jacó, ele enganou o seu irmão para receber a bênção da primogenitura. E durante anos fugiu das consequências de suas escolhas, até que chegou o momento de enfrentar o passado, o reencontro com Esaú. Imagina, ele enganou o irmão e agora ele teve que se encontrar com seu irmão. Agora chegou o momento de um reencontro, né? Chegou o momento dele enfrentar o passado dele, as escolhas, suas atitudes. Agora chegou o momento, nada fica para sempre oculto, podemos dizer assim. Nas vésperas desse encontro, Jacó, a Bíblia vai dizer que Jacó, ele se retirou para um momento a sós, e ali aconteceu um dos episódios mais intensos da sua história. Jacó lutou com um anjo, foi um momento maravilhoso, né? Com o anjo do Senhor em Peniel. Jacó estava sozinho ali em Peniel, e a Bíblia diz que ele passa a lutar com o anjo. E essa luta não foi apenas física, mas espiritual. Olha como é incrível isso. Jacó orou, clamou e se apegou ao anjo, dizendo: não te deixarei ir, se não me abençoares. Olha como isso é incrível. Essa oração insistente, acompanhada de luta e entrega, mudou a sua identidade. Ela mudou a identidade de Jacó. Jacó deixou de ser enganador e passou a ser chamado Israel, príncipe de Deus. Oh, glória a Deus! Olha como é que Deus trabalha na vida de alguém, né? Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus que muda, Ele é um Deus que transforma. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quando a gente se coloca na posição, nos colocamos na direção de Deus, o Espírito Santo faz uma obra sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, nós vamos observar que Jacó, ele teve um encontro, ele teve esse momento na presença de Deus através da oração, de uma comunhão. Então a gente vai entender que a oração de Jacó em Peniel foi uma oração que nasce da crise. Jacó estava passando por uma crise, e a crise era enfrentar o irmão, enfrentar o seu passado. O seu irmão tinha prometido de tirar-lhe a própria, de matar ele, né? E Jacó ia ter o encontro com o seu irmão. Jacó estava prestes a encontrar Esaú, o irmão a quem havia enganado. Tinha medo da vingança dele. O que nos chama a atenção é que a crise, que a luta, levou Jacó à oração intensa. Outra coisa muito interessante sobre a crise, sobre a oração de Jacó, é que muitas vezes é em situações de aperto que buscamos a Deus com mais fervor. Outra coisa interessante é que Deus usa as crises para nos levar a momentos decisivos de transformação. Vai ter crises na sua vida que vai te transformar, que vai te mudar, que vai ser o momento de você buscar a presença de Deus. Você precisa tomar uma decisão enquanto é tempo. Você precisa se voltar para a presença de Deus. É no meio dessa crise. Então Deus usa as crises para nos levar a um momento decisivo, né, de transformação. A vida de Jacó, ele era cheia de altos e baixos, mas no momento em que ele teve o encontro verdadeiro com Cristo, no momento em que ele teve o encontro verdadeiro com o Senhor, né, com o anjo do Senhor, ele foi mudado, ele foi a Deus, né? Ele foi tocado pela presença de Deus. E isto é maravilhoso, porque o Senhor, quem nos dá a certeza de que
na crise nós iremos encontrá-lo. A Bíblia diz em Salmo 50, no versículo de número 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha como isso é incrível, louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente vai observar, dentro desta mensagem, que a crise levou Jacó a uma oração. Então, quem sabe você não está passando por uma crise, não está passando por uma dificuldade, e você precisa buscar o Senhor, tá? Quem sabe você não vai passar, talvez esteja ou talvez ainda não, mas no meio da crise você precisa buscar a Deus, você precisa se voltar para Deus. Então, muitas vezes é nas situações de apertos que buscamos a Deus com mais fervor. O Jacó se encontrava numa situação dessa. Qual é a situação que você precisa estar para se voltar para Deus? Será que vai ser necessário o Senhor permitir uma determinada crise em sua vida, por causa das suas ações, das suas escolhas? Essas crises difíceis podem chegar até você. E aí você vai ter que tomar uma decisão de buscar o Senhor, de ter uma intimidade com Deus. Louvado seja Deus. A irmã Sula, Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vinda a esta live em nome de Jesus. Deixa um comentário em nome de Jesus, amém? Compartilha, deixa o like, É isso aí. Então veja bem, curte aí esta live, tá, pessoal? Então a gente vai observar, meus irmãos, a importância, de nos voltarmos para o Senhor no meio da crise, no meio da adversidade, tá? Então a crise levou Jacó a orar. Tem hora que tem crente que é assim, igual saquinho saquinho de chá, Só solta a tinta quando está na quentura. E Deus, ele usa as crises para nos levar a momentos decisivos. Então, quando você se sentir cercado por problemas, por adversidade, use a crise como uma oportunidade para buscar a Deus com toda a força. Não deixe a crise levar você à depressão, à ansiedade, mas deixe a crise que você está enfrentando levar você à presença de Deus. Amém? Não precisa você desistir, fugir, correr do problema. Corra para os pés de quem pode te socorrer. Corra para os pés de quem vai te ajudar, de quem vai tratar contigo, de quem vai te abrir uma porta. Louvado seja Deus. É o Senhor quem vai te abrir a porta, é o Senhor quem vai agir sobre a sua vida. Então, você precisa deixar crise. É uma oração que nasce da crise. A oração de Jacó foi uma oração que nasceu no meio da crise. Outra coisa interessante sobre a oração de Jacó em Peniel é que foi uma oração que é perseverante. Jacó lutou a noite toda com o anjo. Louvado seja Deus. Ele não desistiu mesmo cansado e ferido. Às vezes nós estamos em situações que aparenta estarmos cansados, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Mas nós não podemos desistir. Nós temos que levar a nossa cruz até o fim. Jesus, ele não tem vitória para quem abandona a cruz. Ele diz: aquele que vencer. Aquele que vencer. Então não é todos, é só aquele. Todo aquele que vencer dará todas as coisas. Então só herda as coisas, só herda tudo, todas as coisas, quando se persevera. Se queremos alcançar algo diante de Deus, é na perseverança. Se quisermos alcançar algo na presença do Espírito Santo, é na perseverança. Então, quando perseveramos na presença de Deus, em oração, a oração de Jacó em Peniel foi uma oração perseverante. Ele não soltou o anjo enquanto não foi abençoado. Às vezes a pessoa começa um propósito e logo ele desiste, logo ele para, logo ele se cansa, Qualquer problema, qualquer tribulação já deixa ele cabisbaixo. E não é isso que o texto nos mostra. A sua oração foi insistente, Não, olha o que ele disse para o anjo: não te deixarei ir, se não me abençoares. Nós temos que ser insistente naquilo que queremos. Paulo, ele vai dizer assim: eu prossigo para o alvo, Nós temos que ter um alvo, nós temos que ser insistente. Você que está me assistindo aqui agora, seja insistente. Isso nos mostra, nos faz lembrar que a oração, a perseverança é sinal de uma fé genuína.
Sabe, só vai até o fim quem tem uma fé verdadeira. Não adianta dizer que tem fé em Deus e vive desistindo no meio das lutas. Não adianta dizer que tem fé em Deus e voltar sempre atrás e viver pé atrás com dúvida. Não, a fé genuína, ela é uma fé que persevera, ela crer no impossível, tá? Ela crer no Deus que torna possível o impossível. Aquilo que é impossível a você, glória a Deus, é possível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você se volta para a presença de Deus, você se volta à palavra de Deus, você se volta para a oração, você passa a ser perseverante. Jesus, ele conta uma história em Mateus 18, em Lucas 18, perdão, capítulo 18, versículos 1 até o versículo 8, ele fala a história de uma mulher, né? A parábola da viúva persistente. A Bíblia diz que aquele juiz não temia a Deus e nem respeitava homem nenhum. Mas no dia em que uma mulher começou a perseverar, todos os dias ela ia lá. Toda vez que chegava o dia da audiência dela, ela estava lá. Até que um dia ele teve que atender a causa dela. Até que um dia ele teve que resolver a situação. E ele mesmo diz: ainda que eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum, mas ainda assim eu vou ter que resolver a causa dessa mulher que fica me perturbando todos os dias. E Jesus vai dizer: vocês ouviram o que fala o injusto juiz, o juiz ruim? Ele disse: imagina vosso Pai que está no céu, né? Então a oração é uma oração perseverante. A nossa oração ela tem que ser uma oração perseverante. Ela tem que ser uma oração que agrada ao Senhor, que persevere diante de Deus. Se lembra quando a mulher cananeia foi até Jesus, né? Foi clamando, foi gritando. Os discípulos pediram a Jesus que ele mandasse ela embora. E tudo aquilo era um teste de perseverança. O Senhor muitas vezes nos prova. Gente, Deus nos prova para saber até onde nós suportamos. E eu quero dizer para você que está passando por uma crise, está passando por um momento difícil, eu quero te dizer no nome de Jesus que Deus vai agir sobre a tua vida. Deus vai resolver a tua causa. É só você não desistir. Você precisa perseverar. Você precisa continuar perseverando. Se a crise te aproximou de Deus, então continue orando, continue buscando que o Senhor, Ele vai agir na tua vida, tá? Seja numa crise conjugal, né? Seja numa crise financeira, seja uma crise de saúde, né? Falta de saúde no seu corpo físico, seja uma questão psicológica, não importa. Quero te dizer nesta noite, no nome de Jesus, que você vai vencer, amém? Esta crise que você está passando aí, você que está me ouvindo e você crê, coloca um amém em nome de Jesus. Se você crê no Deus que faz possível o impossível, louvado seja Deus. Não te preocupa que a crise que você está passando, ela será algo que o Senhor vai agir no meio dessa adversidade. Deus vai agir em meio a essa luta. Eu só quero te dizer no nome de Jesus para você não perder a fé, para você não perder essa perseverança. Você precisa perseverar. O autor da carta aos Hebreus diz assim: porque necessitar de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então nós precisamos de paciência, nós precisamos de perseverança, dia após dia, na presença de Deus. Nós temos que ser perseverantes, aleluia. Então, esta é a base. Não desista de orar pelo seu milagre, ainda que pareça demorar. A verdade é essa. Tem hora que milagres, quando a gente está buscando, parece demorar, parece que não vai ser resolvido, parece que não vai dar certo, as coisas parecem que vão piorar. Mas eu quero te dizer que não vai. Tem um Deus no céu que está no controle, tem um Deus no céu que está agindo, tem um Deus no céu que está determinando sobre a tua vida, aleluia, amém? Então persevere,
tá? Permaneça na presença de Deus, seja perseverante. A fé perseverante alcança a bênção. Se nós olharmos nos textos bíblicos, nós encontramos que as pessoas que foram perseverantes, elas alcançaram bênção, elas alcançaram resposta de Deus, assim como Ana, né, que orava ao Senhor pedindo um filho, pediu tanto até que fez um voto, Deus atendeu. Assim como Esther, né, que foi perseverante durante 3 dias de jejum, que não podia entrar diante do rei se não fosse chamada, mas ela quebrou essa regra através da oração. Louvado seja Deus. A perseverança é a base para vencermos. Quando você é perseverante, nada se torna impossível para você. Você precisa ser perseverante. Nós precisamos perseverar. Então, a oração de Jacó é essa. Foi uma oração perseverante. Ele estava ali sendo tratado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio nisso. Creio que ele estava sendo tratado por Deus ali. Outra coisa muito interessante, nosso terceiro ponto na nossa mensagem, é uma oração que transforma identidade. Sabemos que a situação de Jacó não era fácil. Jacó era um homem que enganava, né? Era um homem que trapaceava. Em várias áreas a gente via Jacó enganando. Quando você olha para a história de Jacó, meu Deus, Deus se apresenta para ele como aqui, mas não se apresenta para Jacó como o Deus de... A gente vai observar que Jacó não foi apresentado. Deus não se apresenta para Jacó como o Deus de Jacó. Deus se apresenta para ele como o Deus, né, de Abraão, o Deus de Isaac. Ele se apresenta como só isso, mas não diz assim, eu sou o teu Deus, não. Jacó já faz um voto com Deus. Isso nos chama muita atenção. E muitas das vezes os filhos, às vezes temos filhos, as pessoas têm filhos, e os filhos pensam assim, o Deus de minha mãe serve um Deus poderoso, minha mãe ora por mim, meu pai ora por mim. Deus pode ser o Deus apenas do teu pai e da tua mãe, talvez ainda não esteja sendo o teu Deus. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Você precisa ter um caráter transformado, uma identidade transformada. Então, a oração de Jacó em Peniel foi uma oração que transformou a sua identidade, né, que libertou ele. Louvado seja Deus. Isso é o que nos chama a atenção. Se nós formos observar, ao final da luta, o anjo perguntou, qual é o teu nome? Ele respondeu, Jacó. Entenda uma coisa, confessar o nome foi a admitir sua natureza enganadora. Quando o anjo pergunta para Jacó, Jacó sabia quem ele era. Então, quando ele confessou o nome, ele estava confessando a sua natureza de engano. A oração verdadeira nos confronta e nos leva a conhecer quem realmente somos. A oração verdadeira, ela faz isso. Ela nos leva a reconhecer. Quando você se aproxima de quem é santo, o impacto de quem é santo na sua vida vai ser grande. Ele vai mostrar, você vai se sentir inferior. Quando Isaías se aproximou de Deus, ele disse, ai de mim que estou perecendo. Ele viu a glória de Deus. Todos aqueles que se aproximaram do Senhor foram impactados de alguma forma, né? Pedro, por exemplo, quando estavam na beira do barco, quando Jesus pede, né, estavam consertando lavando as suas redes, pois não tinham pegado nada durante a noite. Jesus se aproxima, pede o barco de Pedro para que usasse como um púlpito para uma pregação. De repente está ele dizendo, olha, pega o barco aqui, leva para o meio do lago e lança na parte mais funda, para o lado direito, é claro. E de repente a Bíblia vai dizer que as redes estavam se rompendo porque estava cheia de peixes. E o que me chama a atenção, qual foi a ação de Pedro depois de tudo ali, depois daquele grande milagre? A ação de Pedro não foi pedir um autógrafo a Jesus. A ação de Pedro não foi dizer, seja agora o nosso companheiro de pesca, né? A ação de Pedro ali não foi, agora nós estamos bem na vida, nós temos alguém que arruma peixe para nós, não. A ação de Pedro naquele momento, que ainda até então não era um apóstolo, né? Obrigado, irmã, que Deus abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo à nossa live. Deixa um comentário, pessoal, compartilha, tá, dessa live aqui, viu? Que tá uma bênção, glória a Deus. E no final vamos estar orando ao Senhor.
Amém? Qual foi a reação ali de Pedro? No momento em que ele viu o que o Senhor fez na vida dele, foi isso. Ele não pensou, disse, agora nós somos ricos, né? Agora temos alguém que nos fornece tudo. Essa não foi a ação de Pedro. A ação de Pedro naquele momento foi dizer, se prostrar e dizer, aparta-te de mim, afasta-te de mim, eu sou um pecador. É isso que acontece quando alguém santo, quando Deus se aproxima de, quando nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós. O texto vai dizer em Tiago, o apóstolo Tiago vai dizer assim, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então no momento em que Deus se achega até nós, que já estamos nos achegando a Ele, a tendência nossa é reconhecer nossa identidade, é reconhecer que nós somos falhos, é reconhecer que somos pecadores, é reconhecer que somos apenas trapo de imundícia, toda a nossa justiça, louvado seja Deus, né? É reconhecer, irmãos, quanto mais de Deus, perto de Deus você se aproxima, mais indigno você se sente, aleluia. Quanto mais você se aproxima dele, eu fico triste com essa geração que diz que tem uma intimidade tão grande e não se sente indigno em nada. Gente, Deus é santo e às vezes nós falhamos e falhamos feio com Deus, mas nós quando nos aproximamos, pedimos perdão, nós nos humilhamos, nós choramos. Eu sou um, quando eu assim, oh Deus, me perdoa. Todos nós, irmão, quando nos aproximamos dele, nos sentimos indignos. Lembra do centurião, né, de Cafarnaum, que estava com um servo doente, e a Bíblia diz, aleluia, que aquele homem que mandou chamar Jesus, agora mandou uns amigos dizendo, eu não sou digno que entres na minha casa, debaixo do meu telhado, oh glória, porque eu também sou homem de autoridade, e sei que tu também é de autoridade. Já pensou? Ele percebeu que quem estava indo na casa dele era santo, aleluia. Irmãos, Jesus não é o carinha que vem nos visitar, Ele é santo, temos que reverenciar esse nome. Hoje as pessoas estão brincando com o nome de Jesus, dizendo que Jesus aceita isso, aceita aquilo. Não é verdade, Ele é santo e Ele vai cobrar, porque Ele é santo. Ele vai cobrar, Ele cobra, meus irmãos. Se Ele não cobrar hoje aqui, Ele vai cobrar no juízo de mim e de você. Ele vai cobrar de você que não está levando a sério o que é verdadeira santidade, o que é abandono de pecado, o que é uma verdadeira renúncia. Ele vai cobrar de você que acha que esse comportamento, né, na presença de Deus, ser uma mudança de identidade, acha que isso é normal. Nasci assim, nasceu não, filho. Deus tem coisas boas para fazer na nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é nova criatura, mudou, as coisas velhas já passaram, tudo que não presta. Então a nossa identidade ela tem que ser transformada diante de Deus. A nossa identidade ela tem que ser moldada por Deus. Aleluia. E a oração de Jacó levou ele a transformar a sua identidade. A oração verdadeira nos confronta, nos leva a reconhecer quem nós somos. Depois dessa confissão, Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, aquele que luta com Deus e vence. Eita, glória a Deus. Já entendeu isso aqui? Já pensou você lutar e vencer com Deus? Com Deus ninguém perde. Quando você se deixa ser moldado por Deus, você não perde. Aleluia. Que bênção. Quando você se deixa ser moldado por Deus, você não perde. É incrível isso. Você não perde quando você está sendo moldado por Deus, você não perde. Isso é incrível. Nós vamos observar que ele venceu, foi mudado o nome. A oração não muda apenas circunstâncias, ela não muda apenas crise, mas nos transforma por dentro. Glória a Deus. Você está entendendo aí? A oração, ela não transforma, né? Ela não muda apenas crise, as circunstâncias, não. A oração nos transforma por dentro. É isso que a oração faz. Nos muda. Ela nos molda. Glória a Deus. A internet está um pouco ruim, mas
Assim, quando ela retorna, estou usando aqui o Wi-Fi e os dados móveis, amém? É isso. Mas a oração, ela faz isso na nossa vida, tá? Ela nos muda, ela nos transforma, né? Ela não muda apenas a circunstância. A oração não é só para mudar a circunstância, ela muda a nossa vida. Louvado seja Deus. Quando você começar a orar, você vai ver como as coisas vão melhorar. A sua vida vai mudar, porque você está se aproximando de quem é santo. Nunca vi alguém que se aproxima de Deus não ter mudança. Tem mudança sim. Tem transformação, né? Então, o quarto e último ponto da nossa live, desta mensagem, diz que a oração de Jacó é uma oração que marca para sempre. Isso é incrível. Uma oração que marca para sempre. Jacó saiu de Peniel marcado porque o anjo tocou na sua coxa. A Bíblia diz que Jacó ele resistia, né? Jacó estava resistindo ao anjo, resistindo. Às vezes a pessoa é resistente. Tem hora que é obrigado o Senhor tocar para ele parar de ser resistente, né? É obrigado Deus tocar. Isso a gente vê em vários textos, em várias histórias, o Senhor tocando, quebrando certos vasos, né? Mas a marca no corpo foi lembrança permanente da experiência com Deus. O que Jacó estava vivendo ali agora era uma marca de uma experiência com Deus. Ele foi tocado, ele foi quebrado ali naquele momento. Ele estava a sós com Deus, ele foi transformado. Louvado seja Deus. E muitas vezes a oração deixa marcas em nós, mudanças de caráter, né? De atitudes, de prioridades. Nós temos que priorizar a presença de Deus. Isso são marcas que tem que estar em nossa vida. Nós temos que priorizar a busca por Deus. Você tem priorizado o que na sua vida? O que você prioriza mais sobre a sua vida? Nesse mundo que estamos vivendo hoje, as pessoas estão priorizando muitas coisas, menos a busca por Deus, né? Nessa geração hoje, as pessoas priorizam muita coisa, menos a busca por Deus. Isso é perigoso. E a gente vai entender que Peniel significa face de Deus. Jacó, ele disse: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. No capítulo 32, no versículo 30. Toda oração verdadeira nos deixa transformados e marcados para sempre pela presença de Deus. Essa é uma realidade. E isso você precisa ter na sua vida. Nós precisamos ter essas marcas. Nós precisamos ter essa intimidade, essa busca pela presença de Deus. Nós temos que ter esse desejo. O mundo ele nos oferece muita coisa. Ele só não pode oferecer a presença de Deus. Ele pode oferecer prostituição, ele pode oferecer bebida, ele pode oferecer festa, ele pode oferecer tudo. Os prazeres mundanos são isso. Só não pode oferecer a presença de Deus. Então, queridos, eu quero trazer uma lição para a nossa vida, que nas crises que você estiver passando, busca Deus com intensidade. Outra coisa, persevere em oração até receber a resposta. Glória a Deus. E permita que Deus confronte sua identidade e a transforme. E por último, valorize as marcas espirituais que vêm da presença de Deus. Talvez esteja precisando voltar alguma marca sobre a sua vida. Talvez pode ser oração, leitura da palavra, uma vida espiritual, a volta de congregar, né? Talvez você está desanimado, pensando em desistir, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, você não deve parar. Você precisa continuar buscando ao Senhor. Que essas marcas voltem para a sua vida. Que essas marcas sejam mostradas nessa comunhão com Deus. Que as pessoas olhem para você e digam, realmente você tem intimidade com Deus. Aleluia. A oração de Jacó em Peniel não foi uma oração comum.
foi um clamor insistente, uma luta espiritual, um encontro transformador com Deus. Ele entrou, como Jacó. Jacó entrou ali como enganador, mas saiu como Israel. Glória a Deus. E como o príncipe de Deus. Aleluia. Ele, dessa forma, ele saiu como Israel, ele entrou como enganador, mas ele saiu ali como um príncipe de Deus. É isso que acontece na nossa vida quando nos voltamos para Deus. Aleluia. Essa história nos ensina que a oração não é apenas pedir bênçãos, mas se render à transformação que Deus deseja operar em nós. Amém? Louvado seja Deus. Qual é o seu Peniel hoje? Eu te pergunto, qual é a sua Peniel hoje? Em que área da sua vida você precisa segurar firme em Deus e dizer: não te deixarei ir, se não me abençoares? Em qual área da sua vida você precisa disso? Busque ao Senhor com perseverança e deixe que Ele transforme sua identidade. Amém? Que o Senhor venha te abençoar através desta palavra, através de outros que vão estar assistindo, em nome de Jesus. Eu peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube, canal Avante para Cristo, é nós de novo. Se inscreva lá. Estamos num propósito de fazermos lives, fazermos pregações, sermão no monte, e convidamos você, a estar conosco assistindo os vídeos. Eu ia criar outro canal, mas como já tenho o canal Avante para Cristo, tenho poucos inscritos lá, mas se você se inscrever, já será uma ajuda, tá bom? Entre lá, se você quiser, entre em contato depois comigo, eu mando o link para você do canal, você se inscreve lá no canal, tem vários vídeos, é um canal misto, eu posto de tudo um pouco, mas gosto de postar pregações lá no canal, que você venha ser abençoado com as mensagens que você ouvir, tá? Que o Espírito Santo possa te alcançar, e assim você venha ser abençoado, em nome de Jesus. Quero desde já agradecer a Deus por você que assistiu, que o Espírito Santo possa te alcançar nesta hora. Você que está assistindo esta mensagem, eu quero orar por você. Quero pedir que o Senhor venha abençoar a tua vida. Eu quero orar junto com você. Deus, eu oro por esta pessoa que assistiu essa live e por aqueles que ainda vão assistir. Que o Senhor venha abençoar. Tu visita esta pessoa agora que precisa, Senhor, ser tocado, que precisa ser moldado o seu caráter, assim como aconteceu com Jacó. Eu não sei qual a crise que essa pessoa tem passado, mas eu sei que o Senhor fará uma grande obra na vida dela. Eu sei que o Senhor a transformará no poder do nome de Jesus. Abençoa a sua vida, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Ficamos na paz do Senhor. Se Deus assim nos permitir, amanhã estaremos fazendo outra live em nome de Jesus. Convido você a assistir junto conosco. Amém? Fica na paz, que Deus nos abençoe.